Olá, você que já está seguindo aqui os nossos trabalhos do portal Criativamente. Vamos agora iniciar uma nova playlist destinada a estudos de MySQL. O MySQL é um sistema gerenciador de banco de dados, é um programa, é uma aplicação que vai nos permitir criar e administrar um banco de dados, ou melhor, vários bancos de dados. É importante, eu chamo a sua atenção, que antes que você entre nos estudos de MySQL propriamente dito, ou de um outro SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados qualquer, que você domine os conceitos de modelagem de banco de dados, nós temos uma playlist específica para isso, e que você também conheça e saiba aplicar as técnicas de normalização. Também temos uma playlist sobre isso. Normalização é um processo, é como se fosse um checklist, onde nós vamos verificar se a estrutura, se o projeto de banco de dados elaborado, se ele atende a determinados critérios, a certos critérios, garantindo a consistência e a integridade do banco de dados que será criado, posteriormente será alimentado e será consultado. Mas isso tudo tratamos nas playlists anteriores e vamos também tratar no transcorrer desse curso. Então vamos lá. Antes de iniciarmos o nosso estudo de MySQL, nós precisamos falar um pouquinho sobre bancos de dados relacionais. Então, um banco de dados relacional, ele vai ser normalmente identificado nas ilustrações, nos livros, apostilas, vídeos do YouTube e demais cursos, por este símbolo aqui. Ele tem variações de estética, tudo, mas na verdade é um conjunto de pilhas, de pilhas, dando a entender que toda vez que você encontrar esse símbolo, você estará fazendo referência a um banco de dados. Essa ilustração, ela representa que, como se aqui dentro desse container, vamos assim dizer, desse cilindro, nós tivéssemos um conjunto de tabelas, cada tabela com um conjunto de características, que é o que nós vamos ver na sequência desta primeira videoaula. Então, o que temos que começar a pensar é o seguinte: ainda de forma ilustrativa, um banco de dados terá em seu interior conjunto uma ou mais tabelas, um conjunto formado por uma ou por várias tabelas. E quando nós vamos falar dessas tabelas, nós temos que pensar o seguinte: esses três conceitos, tabelas, campos e registros, eles andam de mãos dadas. Eles se complementam e eles dão a finalidade, indicam a finalidade da construção dos bancos de dados. Primeiro, estamos aqui simulando uma determinada situação. Precisamos cadastrar no nosso banco de dados um conjunto de cidades, as cidades dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, dos nossos alunos. Seja lá a situação em que nós nos encontrarmos, precisamos cadastrar as cidades. Então, nós precisamos do nome da cidade, da sigla do estado e do nome do estado também. Então, como eu disse lá no comecinho da videoaula, nas playlists anteriores, em especial na playlist modelagem de banco de dados, você encontra todas as informações para poder construir o projeto conceitual, em seguida o projeto lógico, estando prestes a começar o projeto físico do banco de dados. O que nós estamos vendo aqui ainda é apenas uma representação visual do que será o banco de dados. Portanto, nós temos uma tabela chamada cidade, é esse conjunto todo aqui, e uma tabela chamada estado, é esse conjunto todo aqui. Um banco de dados será formado por um conjunto de tabelas. Esse conjunto pode ter, no mínimo, uma, mas ele pode ser formado por uma infinidade de tabelas. Cada uma das tabelas terá suas colunas, mas nós não vamos mais usar o termo colunas. A partir de agora, uma tabela é formada por campos. A tabela cidade, ela possui os campos ID cidade, nome e ID estado, enquanto que a tabela estado possui os campos ID estado, sigla e nome. Uma tabela, ela vai ter que ter pelo menos o primeiro campo, mas ela pode ter um conjunto, um número grande de campos aqui. Depois que o banco de dados estiver
construído. Imagine, por exemplo, estamos construindo uma casa. A primeira coisa a fazer é o projeto da casa, que são as videoaulas anteriores, lá de modelagem de dados. É quando nós vamos fazer o projeto. O projeto da casa, o projeto do banco de dados. Em seguida, começa a construção da casa. Então, o alicerce, levantam-se as paredes, telhado, acabamento. Depois que o banco de dados, depois que a casa foi concluída, a construção da casa foi concluída, então vem a mobília e os moradores. Em banco de dados acontece a mesma coisa. Primeiro nós fazemos o projeto, depois nós construímos o banco de dados e a terceira etapa é a inserção, a alimentação do banco de dados, a inserção dos registros. Então nós vamos criando essas linhas que a partir de agora passam a se chamar registros. Nós vamos alimentando o banco de dados. Então, nesse momento, neste exemplo, a tabela cidade ela tem 11 registros. O registro 1 é referente a Ribeirão Preto, o registro 2 Campinas, o registro 3 Santos e assim por diante, até o 11 Curitiba. O nome ID cidade poderia ser substituído por código. É o código 1 Ribeirão Preto, código 2 Campinas, mas por padrão, por convenção, nós utilizamos ID de identification ou identificação. E novamente eu me remeto às videoaulas anteriores, onde nós temos todos os conceitos sobre modelagem de dados. A tabela estado ela tem 6 registros: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraná. Mas o importante é este primeiro registro é identificado pelo 1, esse segundo registro pelo 2, pelo 3, 4, 5 e 6. Eu deixei as duas do mesmo tamanho para poder representar com essas linhas que eu já vou abordar, mas nós temos aqui, ó, essa tem 11 registros e essa daqui tem 6 registros. Então, uma tabela, vamos voltar aqui um pouquinho. O banco de dados vai ser formado por um conjunto de tabelas. As tabelas são formadas pelas colunas. Na construção das tabelas nós definimos quais são as colunas, mas não utilizaremos mais o termo colunas, utilizaremos o termo campos. E quando o banco de dados estiver concluído, nós passamos a alimentar, inserindo as linhas, mas não utilizaremos mais o termo linhas, usaremos o termo registros. Bom, e essas linhas todas coloridas que eu tenho aqui destacadas são os chamados relacionamentos. Então, quando eu tenho que Ribeirão Preto fica no estado de São Paulo, SP e São Paulo, a sigla e o nome, pertencem ao estado. E, seguindo as regras de construção, de modelagem do banco de dados, o que nós indicamos aqui na tabela cidade é que Ribeirão Preto fica no estado 1 e lá na tabela estado eu encontro 1. Então há uma ligação, há uma relação, é como se fosse o elo de uma corrente unindo a tabela cidade e a tabela estado. Ribeirão Preto, Campinas e Santos estão linkados, relacionados com o ID estado 1. Rio de Janeiro, Petrópolis, ao estado RJ Rio de Janeiro. O 2. Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia, ao estado 3. Minas Gerais. Salvador, ao estado 4. Bahia. Porto Alegre, ao estado 5, Rio Grande do Sul. Curitiba, ao estado 6, Paraná, e assim por diante. E aí, a nomenclatura que nós utilizamos é a seguinte: cada tabela tem, na sua primeira coluna, destacada aqui em amarelo, esse primeiro campo é um campo, mas ele recebe um nome especial. Ele é uma chave primária, uma primary key ou simplesmente uma PK. Portanto, a tabela cidade vai ter a sua PK, ID cidade, enquanto a tabela estado vai ter a sua PK, ID estado. Todas as tabelas têm a sua chave primária, a primary key ou a PK. E aí, quando nós precisamos linkar, relacionar uma tabela a outra, nós inserimos um campo que não é obrigatório, mas para facilitar o estudo e até a organização do banco de dados. Ele recebe o mesmo nome do campo que ele está linkado, que ele está relacionado. Então, enquanto que na tabela estado nós temos ID estado, na tabela cidade nós temos ID estado, representando que Ribeirão Preto fica no estado 1, que é SP São Paulo.
Eu digo bastante Ribeirão Preto porque, apesar dessas videoaulas estarem no YouTube de acesso mundial, podemos assim dizer, eu sou de Ribeirão Preto, então eu faço uma propagandinha aqui da minha cidade. Bom, então o que nós temos aqui, ó? O relacionamento ele vai ser a ligação entre uma chave primária, como nós vimos, e este outro campo que vai receber o nome de chave estrangeira, ou ainda foreign key, ou simplesmente FK. Um banco de dados ele vai ser inteirinho amarrado, relacionado, linkado. Uma tabela vai ser relacionada a outra por meio dessas ligações, por esses relacionamentos. E nós temos que, numa das pontas do relacionamento, sempre uma PK e na outra ponta sempre uma FK. Não necessariamente nessa disposição assim, a PK à esquerda, a FK à direita. Isso pode estar acima, abaixo, de um lado, do outro. Isso não tem problema. O posicionamento não tem problema. O importante é que, numa das pontas da relação, do relacionamento, uma PK. Na outra ponta, a FK. Então aqui, ó, voltando, unindo as duas ilustrações, nós temos que o relacionamento vai ter numa das pontas a PK, na outra ponta a FK, e aqui no exemplo que eu dei está invertido, de uma das pontas a PK, na outra ponta a FK, ou melhor, desculpe, numa das pontas a FK, na outra ponta a PK, mas foi o que eu ressaltei. Não tem problema, pode estar acima, abaixo, de um lado, do outro, que isso não vai fazer diferença. O importante é, relacionamento é uma ligação entre um campo, APK, e outro campo, AFK. Assim, nós terminamos essa revisão básica de conceitos de estrutura de bancos de dados relacionais, e na próxima videoaula nós vamos falar sobre SGBD, Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, sistemas programas, sistemas aplicativos, aplicações, e o MySQL é um deles e é o nosso objeto de estudo nesse curso. Então, até a próxima videoaula.